aula gravada. E aí vamos só recapitular uma coisinha aqui. Na aula passada a gente trabalhou o que com vocês? Proposições, lembra? A base de tudo. Falei para vocês sobre o que é uma proposição, vou até recapitular aqui rapidão, tá? Tá aí, falamos o que é uma proposição, isso aqui é o slide da aula passada, que assim que terminar essa aula, eu já vou disponibilizar para vocês no e-mail e lá no grupo, tá bom? Essa aula aqui com essas anotações. Então, meus amores, eu falei que proposição é uma sentença declarativa, que você consegue classificar como verdadeiro ou falso. Falamos sobre sentenças abertas, que elas não são o quê? Elas não são proposições. As sentenças abertas você não tem como determinar se elas são verdadeiras ou falsas. Falamos dos tipos de proposição, que é simples e composta, onde a gente disse que a proposição simples ela é única, ela não usa conectivo, e que a composta ela vai usar conectivo, porque ela é a união de proposições. E quando eu mencionei a composta, eu falei automaticamente para vocês sobre as tabelas verdades. Esse é um dos tripés, né? Esse é um dos pés do tripé de lógica proposicional. Show de bola? Aí meti aqui para vocês os nossos conectivos. Conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. E mencionei para vocês a importância que vocês precisam dar a esses nomes aqui, ó. A conjunção é o e, ou mas, e é o chapeuzinho de aniversário, ou o acento circunflexo. A disjunção é o ou, que é o vezão. A exclusiva é o ou. Condicional é o se então. Bicondicional, é o se e somente se. Cada um desses caras você tem que aprender o nome, a palavrinha e o símbolo. Vamos imaginar que você vai fazer um concurso e a banca escolhida para esse concurso é a CESP, EBSER. Lá na CESP, ela adora os símbolos, a banca CESP. A NUCEP daqui, ela já gosta de trabalhar mais com essas letrinhas, com essas palavrinhas aqui, ó. Mas você vai fazer um concurso da IBFC, que já organizou o EBSER, ela adora colocar os nomes. Então depende muito da banca que você vai estudar. Por isso que eu sempre digo que é bom aprender o conjunto da obra. Aí mencionei tabela verdade para vocês, tá? A gente trabalhou isso aqui também. No caso do conectivo E, lembra que a verdade só ocorre quando tudo for verdade. O conectivo ou, que é o pelo menos, só dá falso quando tudo for falso. A disjunção exclusiva, que é o ou, lembra do não ambos. Quando os valores lógicos forem diferentes, vai dar verdade no ou. O sim, então, é aquela frasezinha, a célebre frase, Vera Fischer. A Vera Fischer é feia, só dá falso nessa situação. Lembra que eu falei para vocês também que a primeira proposição, aquela que tem entre o se e o então, recebe o nome de antecedente. E depois do então, nós temos o consequente. Se e somente se é o bicondicional, é o ambos, é a balança. Né? E no caso do se e somente se, balança equilibrada dá verdade, balança desequilibrada vai dar falso. Fica ligado nessa ideia aí. Show de bola? E aí é preciso sempre retomar isso, sempre estar estudando para não cair e no esquecimento. Aí, só para poder a gente terminar, certo? Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o sim então, sobre o condicional, tá? Deixei esse espaço para poder a gente falar um pouquinho sobre esse cara. Vamos falar o que a gente puder, o que a gente tiver para falar sobre esse cara. O condicional, gente, o sim então, ele é o conectivo mais cobrado em provas de raciocínio lógico. Quando você fala em RLM, raciocínio lógico, lembra do condicional. Fatalmente vai ter uma questão de sim então para vocês na tua prova. Aí a banca pode cobrar várias coisas, mas o importante é que você precise saber, que você saiba quais são as principais características, o que é que a banca pode cobrar do sim então para vocês. Então, como vocês já conhecem, esse cara aqui, que é o sim então, vou até colocar aqui uma setinha maior. A primeira sentença,
A primeira proposição, que é aquela que fica entre o sim então, recebe o nome de antecedente. Esta segunda recebe o nome de consequente. Tem algumas bancas que chamam antecedente de precedente. Não se espantem, tá? Precedente é o meu antecedente. Quando eu coloco se estudo para o concurso, então sou aprovado. Ó, quando você olha uma sentença como essa, né, você observa que o antecedente é estudo para concurso. O consequente é sou aprovado. Meus queridos, toda vez que você trabalhar com o sim, então, você tem que botar uma coisa na sua cabeça. O condicional estabelece para vocês uma relação de causa-efeito, causa-consequência, causa e implicação. Por isso que em alguns materiais de lógica aparece assim, implicação. Estudar para o concurso implica em quê? Estudar para o concurso, você tem como consequência o quê? Eu vou ser aprovado. E aí, a primeira coisa que você precisa saber do sim, então, é a chamada condição. Condição suficiente e a condição chamada de necessária. Tem questão de banca que fala sobre isso. Bora entender isso melhor? Vou colocar um segundo exemplo aqui para poder te ampliar. Se nasci em Teresina, então sou piauiense. Preste atenção. Nasci em Teresina, ser piauiense. O que é esse negócio de suficiente e necessário, Fernando? Turma, todas as vezes que você trabalhar do antecedente em direção ao consequente, você vai falar suficiente. O antecedente é uma condição suficiente para o consequente. Quando você vem do consequente e vai para o antecedente, aí você vai dizer necessário ou necessária. O consequente é necessário para o antecedente. Então vamos pegar isso aí, vamos encaixar aqui, ó. Quem é o antecedente aqui? Nasci em Teresina. Quem é o consequente? Sou piauiense. Você vai ler assim, ó. Nascer em Teresina é uma condição suficiente para ser piauiense. E ser piauiense é uma condição necessária para nascer em Teresina. Olha como é que você consegue estabelecer a relação. Nascer em Teresina é suficiente para ser piauiense. Ser piauiense é necessário para nascer em Teresina. A mesma coisa no primeiro exemplo. Ó. Estudar para o concurso é uma condição suficiente para ser aprovado. Ser aprovado é uma condição necessária para estudar para o concurso. Então, guarda essa relação para ti. Algumas bancas cobram questões assim. A ida daqui para lá é suficiente. E se você voltar, você tem que ler necessário. Beleza? Sim ou não? Então, no nosso exemplo, eu posso escrever para vocês assim, ó. Nascer em Teresina é suficiente para ser piauiense. Ser piauiense
É o que, gente? Condição necessária do caba nascer em Teresina. Show de bola? Então, ó, uma coisinha que você não deve esquecer do nosso condicional. Relação suficiente e relação necessária. Algumas bancas cobram isso, tá bom? Fica ligado nessa ideia. Outra coisinha também que eu não posso deixar de falar do condicional. Turma, preste atenção. O condicional, ele é um conectivo tão cobrado, mas ele é tão cobrado, ele é muito cobrado, você não imagina o quanto ele é cobrado, que as bancas de concurso começaram a usar outros termos, certo? Tirar o cientão da jogada e colocar alguns outros termos que substituem o cientão. Para não ficar aparecendo toda hora cientão, 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 troca-se o cientão por palavras cognatas, palavras que são sinônimos e que têm o mesmo valor dele. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, palavras ou termos que funcionam como cientão. Presta bem atenção. Eu coloco assim para vocês. Se beber, então não dirija. Olha aí, você percebe que nesse meu exemplo apareceu para a gente o sim então. Ó. Beber implica em não dirigir. Tem uma relação aí, não tem? Mas vamos imaginar que você está fazendo uma prova e o cara da banca coloca assim: quando beber, vírgula, não dirija. Ou então, se beber, vírgula, não dirija. Tanto essa segunda situação como essa terceira é a mesma primeira, gente. Aqui tem uma relação causa-consequência. Aqui também. Esse quando com essa vírgula vale por si então. Esse se com essa vírgula vale por si então. Beleza? Então todos eles valem como condicional. Eu me lembrei de uma questão aqui de uma banca, que era a CESP, que caiu assim numa das questões. Precisando de ajuda, vírgula, o filho recorre ao pai. Precisando de ajuda, vírgula, o filho recorre ao pai. E aí? Que conectivo eu tenho aqui? Um sim, então. Mas é sem sombra de dúvida. Fernando, mas não apareceu sim, então para mim, Fernando. Não tem problema, turma. O que vale é a relação causa com efeito que foi estabelecida aí. Se você tirasse essa vírgula e colocasse um sim, então caberia perfeitamente. Quando precisa de ajuda, então o filho recorre ao pai. Se precisar de ajuda, então o filho deve recorrer ao pai. Então preste atenção que mesmo não aparecendo para vocês o sim então, ele está subtendido nesse texto. E acontece muito isso nas provas. E você precisa ficar atento a esta situação específica, tá bom? O sim então pode não surgir para vocês visivelmente, mas ele pode estar subtendido na questão. Por exemplo, se eu escrevesse esse mesmo contexto assim, ó, botar aqui estudar para um concurso implica em ser aprovado. Olha aí. Eu posso colocar aqui
esta proposição? Eu posso afirmar que nesta proposição tem um sim, então? Sim ou não? O que vocês acham? Posso ou não posso? Tem um sim, então, aqui? Tem, por causa da palavra implica. Implicar significa o quê? Então, logo. Estudar para o concurso implica em ser aprovado. Se tu estudar para o concurso, então tu vai ser aprovado, cara. Aí tem a palavra implica, que ficou subtendido para vocês. Outra. Botar aqui, por exemplo, aqui. Beba. Logo, não dirija. Aqui também tem o quê? Um sim, então. Aliás, eu posso até enumerar para vocês aqui algumas sentenças que na hora que aparecer, tu já sabe que é sim, então. Logo, portanto, implica, pois, desde que. Quando esses casos aparecerem no texto, você já sabe que ali é uma relação de condicional. Esses são os mais comuns, são os que mais aparecem. Fechado? Deu para a gente lembrar e falar um pouquinho do cientão para vocês? Certo? O cientão é esse cara que é dos conectivos o que é mais cobrado. É a estrela, certo? De todos eles. Então, eu preciso conhecer bem o cientão. Preciso conhecer bem essas relações. Show de bola? Certinho, certinho, certinho. Beleza. Então, material aí para você estudar e ter muito, né? Agora vamos terminar as nossas questões do material passado. Ficaram faltando algumas questões da lista. Eu até encaminhei para vocês. A gente vai só fechar esse material e já vamos começar o assunto de negação, para deixar já encaminhado. E aí na próxima aula da próxima semana, a gente já vai fazer as questões, não precisar mastigar teoria, tá bom? Essa aqui nós fizemos, que foi a 1. Nós fizemos a 2, a 3, a 4, mas não fizemos a 5. Até porque eu deixei a 5 para hoje, porque eu preciso falar para vocês sobre isso. Tautologia. Bem, pessoal, o que é uma tautologia? O que é isso dentro da lógica? Vocês vão se deparar muito com essas expressões e é necessário que a gente faça uma abordagem bem precisa para você não esquecer nunca mais. Eu vou copiar aqui para vocês, certo? Uma tabela verdade para vocês me ajudarem a preencher ela. Eu vou colocar aqui duas proposições, na verdade uma. A proposição P. E aqui do lado, a proposição P ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Você sabe muito bem que uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Esse tiozinho do lado ó, significa negação. Lembra disso da aula passada? Quando você nega, você muda o valor. Se uma proposição é verdadeira, sua negação é falsa. Se uma proposição é falsa, sua negação é verdadeira. E aí, eu vou esticar esse negócio aqui. Vou colocar P ou não P. Conectivo ou. Turma, vamos preencher comigo essa tabela verdade? Aqui eu tenho um conectivo ou. Como é a regrinha do ou mesmo? Me lembra aí, da aula passada. O ou só dá falso quando tudo for falso. Não é assim? Se tiver pelo menos uma verdade no meio, o resultado disso é verdadeiro. Então vamos lá. Ó. Verdade com falso. Nesse ou, dá verdade. Falso com verdade. Nesse ou, dá verdade. Opa! Olha só o que foi que aconteceu. O resultado disso
o resultado desta proposição, ele é 100% verdadeiro. Vocês estão observando aqui que coisa linda? O resultado do ou para esta proposição é só verdade. Agora, se eu colocasse assim para vocês, colocasse bem aqui do ladinho. P e não P. E aí? Se eu colocasse P e não P, aqui eu tenho o conectivo E. O conectivo E, lembra da aula passada, ele é o conectivo exigente. Só dá verdade quando tudo for verdade. O E, ele nunca na vida admite o que, gente? Falsidades. Então vamos lá. Verdade com falso no E, dá falso. Falso com verdade no E, dá falso. Quando eu coloquei um ou, só apareceu verdade. Ó. Quando apareceu E, só apareceu falso. Show de bola? Até aí? Tranquilidade? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui do lado o sim, então. Se eu botasse um sim, então, aí, como é que ficaria? Vamos lá, lembra que o sim, então, só tem um caso que ele dá falso, que é Vera Fischer, não é isso? Vera Fischer é feia. A Vera Fischer é fofa. Então vamos lá. Vera Fischer dá falso. Qualquer outra construção que não seja Vera Fischer vai dar verdadeiro. Falso com verdade vai dar verdade. Eu coloquei para vocês 3 situações. A primeira, uma com um ou, uma com o e e outra com o sim, então. O que é que você percebeu nessa primeira tabela verdade aqui, ó? Que só deu resultado verdadeiro. Desse segundo aqui, que foi com o e, só dá falso. Mas no terceiro, deu falso e verdade, apareceram os dois valores. Então escreve aí no teu material. O que é uma tautologia? É uma proposição composta. É uma proposição composta logicamente verdadeira. Tautologia é uma proposição, meninos, 100% verdade. A tautologia é quando o resultado final da proposição, ó, é só verdade. Observa aqui, ó, só dá verdade, independente do que vem antes. Você não olha para o que vem antes, isso independe do que vem antes. Você observa o resultado final. Na hora que você terminar de construir a tabela, se tiver só verdade para ti, esta proposição composta recebe o nome de tautologia. O que é uma contradição? A contradição também é uma proposição composta. Só que ela é o quê? Ela é logicamente falsa. Ela é 100% falsa. Esquece disso não, tá? A contradição é uma proposição composta logicamente falsa. O resultado final dela, olha para cá que coisa linda, ó. Tá vendo? É falso de cabo a rabo. Aí ela é chamada de contradição. Show de bola? Sim ou não? Tranquilo? E aí, quando a proposição ela não é nem tautologia, nem contradição, ela é chamada de contingência. Ela é uma proposição composta onde aparecem os dois valores lógicos. Aparece tanto falso como verdade nela.
ela é chamada de contingência. Então, o que é uma tautologia? Proposição que é 100% verdade. O que é uma contradição? Proposição que é 100% falso. O que é uma contingência? Proposição que não é nem tautologia nem contradição, porque nela vão aparecer os dois valores lógicos, verdade e falso juntos. E aí eu vou pedir para vocês uma coisa na aula de hoje. Toda vez que eu falar para vocês em tautologia ou em contradição, tu vai memorizar na tua cabeça 2 exemplos básicos, que são exemplos sempre cobrados em prova de raciocínio. O que vai acontecer em algumas provas de lógica é que o cara que vai organizar a questão vai dizer assim para ti, ó, assinale a alternativa que apresenta uma tautologia. Assinale a alternativa que apresenta uma contradição. E assim vai. Então, queridos, no caso da tautologia, aquele exemplo que é o exemplo chave, o exemplo mais manjado, que é mais cobrado para vocês, está aqui, ó. Eu fiz a tabela para vocês. É o P ou não P. Esse cara aqui não é o único exemplo, mas é o mais cobrado. Falou em tautologia, lembra do P ou não P. Quando eu falar em contradição, tu vai lembrar do P e não P. Tá? P e não P é uma contradição. Esses 2 exemplos levam para a tua vida. Tá? Porque se você lembra disso, a questão aqui está feita. O que ele quer de nós? A alternativa, que é uma tautologia. Que é a tautologia? P ou não P. Gabarito, letra B. Morreu, Maria Preá. Ah, Fernando, é só isso que vai cair na prova? Claro que não. Mas algumas questões básicas de lógica, isso aí é o exemplo típico. Certo? A própria NUCEP, a nossa banca daqui, já cobrou uma questão dessa na prova dela, da Polícia Civil. Perguntava quem era a tautologia. Aí colocava aqui as frases. Se eu digo assim para vocês, Fernando é professor de raciocínio lógico ou Fernando não é professor de raciocínio lógico. Isso é uma tautologia. Mas se eu digo para vocês, Dedezinho é professor de regionais e Dedezinho não é professor de regionais. Isso aí já passa a ser uma contradição. Como é que ele é e não é professor de regionais? Isso é falso. Ok? Tranquilidade com esses conceitos? Sim ou não? O que é uma tautologia, o que é uma contradição e o que é uma contingência. Show de bola. Essa aqui nós fizemos, né? Aí tem essa questão. Meus amores, essa questão é da NUCEP. Eu não sei se vocês tentaram fazer ela durante a semana, mas ela é a questão da NUCEP. Olha só como as bancas cobram. Só voltando aqui, ó. Só voltando aqui, ó. Presta atenção. Bem aqui, pronto. Só recapitulando. Tautologia é uma proposição 100% verdadeira. Ela é logicamente verdadeira. Tá aqui. Quem é o exemplo típico de tautologia? P ou não P. É o mais cobrado. Contradição. É uma proposição logicamente falsa. Ela é 100% falsa. Qual é o exemplo mais manjado, mais cobrado? P e não P. Ele é uma contradição. Contingência, ele não é nem tautologia nem contradição, porque aparecem os dois valores lógicos. Ah, no CEP não tinha que fazer? E trouxe essa questão bem para vocês na prova da Polícia Civil de 2014. Olha o que ela disse para nós. Vamos lá. Dê o somatório dos itens verdadeiros. A ANSEP disse assim, ei, olha para os itens e me dá o somatório daquilo que é verdade. Pessoal, analisa o item 1 para mim. Vou dar 30 segundos para vocês, tá? Analisa o item 1 para mim e responde para mim no chat se esse item 1 é verdadeiro ou falso.
E aí, o que é que vocês acham? Esse item 1 é um item verdadeiro ou falso? O que a NUCEP colocou? Uma sentença composta é chamada tautologia quando seu valor lógico for sempre verdade, independente dos valores lógicos das sentenças simples que a compõem. Eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, só voltando. Ó. Tautologia é uma proposição composta, logicamente verdadeira. Ela é 100% verdadeira. Aí eu ainda disse para vocês assim, ó, independente do que vem antes. O que você analisa é o resultado final. Então, esse conceito aqui está totalmente correto, gente. Tautologia é sempre verdade, ok, independente dos valores lógicos das sentenças que a compõem, independente do que vem antes, o resultado final é que importa. Então, esse item 1 está correto. Show de bola, item 1 está certo. Todas as sentenças contraditórias são equivalentes? Todas as sentenças contraditórias são equivalentes? O que são sentenças contraditórias? Eu acabei de falar para vocês isso. Sentenças contraditórias são sentenças falsas, gente. Contradição é o quê? É uma sentença que é falsa. Tautologia é o quê? Verdade. Contradição é o quê? Falso. A NUCEP disse assim: todas as sentenças contraditórias são equivalentes? O que é que vocês acham? Vou colocar aqui como exemplo. Vocês estão me vendo aí, então? A minha cara tá aparecendo para vocês? Tá, não tá? Olha para cá, ó. Imagine esse controle aqui desse ar-condicionado e essa caneta, que é a caneta da minha mesa. Essa aqui é uma sentença, essa aqui é uma sentença. Preste atenção. O que é uma sentença contraditória? Não é uma sentença falsa? Imagine que essa sentença aqui, ela é contraditória. Então ela é falsa. E esta daqui, ela também é contraditória. Ela também é o que, gente? Falsa. Essas duas sentenças são contraditórias. Elas são falsas. Pergunta para vocês, gente. Essas sentenças são iguais? Elas são iguais? Você vai me responder que não. Elas não são iguais. Mas elas têm uma coisa em comum. O que é que elas têm em comum? O mesmo valor. Ela é falsa? Ela é falsa. Quando elas não são iguais, mas elas têm o mesmo valor, elas são chamadas de equivalentes. Na lógica proposicional, sentenças equivalentes são sentenças que têm o mesmo valor. Ah, Fernandão, então vamos lá, vamos ampliar isso. Quem está na aula hoje aqui comigo? Está o Gabriel, não é isso? Está a Biane e está a Nayane. Tem 4 pessoas aqui conversando e assistindo um ao outro. Gente, imagine que o Fernando, o professor Fernando, ele seja uma contradição. Então eu sou falso. A Biane é uma contradição. Ela é falsa. O Gabriel é uma contradição. Ele é falso. E a Nayane é uma contradição. Ela é falsa. Nós 4 somos falsos. Nós 4 somos contraditórios. E nós 4 não somos iguais, mas nós somos o quê? Equivalentes. Porque nós temos o mesmo valor. Então, quando a NUCEP disse que todas as sentenças contraditórias são equivalentes, sim. Por quê? Porque todas são falsas. Isso aqui está certo. Item 2 correto. A mesma coisa se a NUCEP falasse assim, ó. Sentenças tautológicas. Todas as sentenças tautológicas são o que, gente? Verdadeiras. Então, todas as sentenças tautológicas também são equivalentes. Então, 2 está certo. Item 4. A sentença não P e P é uma tautologia? Olha aquele exemplo manjadinho que eu disse para vocês. Não P e P é uma tautologia? Nunca, gente. Está aqui, ó.
O exemplo que eu mandei vocês memorizarem, ó. Não P e P é uma contradição. Não P ou P é uma tautologia. Quando é o ou, tautologia. Quando é o I, contradição. Então, quando ela diz que não P e P é uma tautologia, está errado. Isso é uma contradição. Existem duas sentenças tautológicas que não são equivalentes. Mentira! Todas as sentenças tautológicas são equivalentes. Não existem duas sentenças que não são. Todas são equivalentes. Então está errado. Então só está certo o item 1 e o item 2. A somatória vai dar 3. Letra A é o nosso gabarito. Ok? Sim ou não? Show de bola? Cara, o que eu estou para dizer é o seguinte. Essa parte da lógica ela é muito decoreba. Né? E eu vou reforçar o que eu disse na aula passada. Se é decoreba, tu tem que sentar para estudar. Certo? Tem que sentar para estudar. Tem que sentar para estudar. Tem que ler esses conceitos. É a primeira parte. E, claro, associado a isso, fazer questão. Se você tem o sonho de fazer fundação, CESAP, EBSER, você sabe que lógica está no teu caminho. Show de bola? Tranquilidade? E para que notícia melhor do que essa, cara, que vai ter fundação municipal, confirmada pela gestão municipal. Não é nem um zum, zum, zum mais. A gestão municipal diz que vai intensificar e vai colocar concursado na prefeitura. E aí, cara, isso é uma notícia muito boa. Vamos para cima, vamos pegar essa vaga. Beleza? Show de bola? Deu para ficar entendido essa parte aí? Acho que nós encerramos os exercícios. Deixa eu só dar uma olhadinha. Deu sim, professor. O professor estava respondendo, eu estou sempre respondendo muitas questões. Aí é engraçado porque é como se eu tá falando. Pega uma prova, tá lá a mesma questão, essa questão bem aí, tem uma questão aqui que eu vi na FGV, aí depois eu achei na IBFC. Vai só se repetindo, e é prática mesmo, não tem para onde correr, não. O que acontece muitas vezes, que eu digo para o aluno, se o aluno prestar bem atenção, se ele for atento, ele vai perceber que de uma banca para outra, às vezes muda um texto, muda uma expressão, mas você vai perceber que a essência das questões de lógica é sempre a mesma, tá? E aí você praticando, você começa a decorar isso. Eu falei para vocês na aula passada, eu acho que eu falei, que teve uma aluna minha que só ia pegando taca, 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 taca. Ela zerava a prova de lógica. Enfermeira, da área de saúde, da área de vocês. Não, ela é enfermeira. E nessa da Funsaúde ela fez 9 pontos de 10. Mas eu estou com ela desde 2019. E ela chegou no ápice dela. Ela estava muito feliz. Ela disse assim, eu não disse que eu aprendi esse negócio, certo? E aprende. Agora, enquanto você montar a barreira e ficar dizendo que não vai aprender, aí não aprende mesmo, não. Isso aqui é melhor que português, gente. Português é regra demais. O neto que não me escute, mas eu falo na cara dele. Ah, isso aqui que não tem lógica. Você tem, cara. Você segue a regra. Segue a regra e vai-te embora. Bora lá? Começando nossa caminhada aqui. Então, olha só. Tá aí o nosso... Aqui nós fizemos a 8, né? Fizemos. E fizemos a 9. Pronto. Nosso material da aula passada está encerrado em questões. Vocês têm um material show. Eu já vou mandar para vocês amanhã o material de questão da próxima aula, que é negação. Hoje eu vou falar das regras, deixar tudo encaminhado. E vocês já vão ter durante a semana questões para poder já ir fazendo, tá bom? Agora vamos começar o assunto de hoje. Negação. Também é recheado de regrinhas, tá bom? Turma, quando eu falo em negar proposições, o que é que isso significa? Negar proposições significa alterar o seu valor lógico.
Quando você vai negar uma proposição, a proposta é só essa. Se inicialmente uma proposição for verdadeira, a sua negação é falsa. Mas se ela for falsa, ao negar ela fica verdadeira. No caso de proposições simples, o que é que eu faço? Em proposições simples, basta negar a ideia principal. Vamos tirar da nossa cabeça, né? Alguns concurseiros têm isso na cabeça. Pensa que negar é colocar um não. Bota um não antes do verbo que tu já negou. Às vezes a proposição já tem a ideia negativa. E para negar você tem que colocar como uma ideia positiva. E não é só pegar e colocar um não. Tem outros caminhos também. Por exemplo, eu vou colocar uma proposição simples aqui. João é marceneiro. Então o cara pede para você negar isso. Cara, simples. Qual a ideia principal? Ele é marceneiro. Será uma proposição P? A sua negação é falar para mim que o João não é. Cara, ele não é marceneiro. Deixa eu só mudar aqui. Tá negado. Mas às vezes a banca faz isso, ó. Ei, para negar isso, eu posso também fazer assim. Lembrar da expressão não é verdade. Não é verdade que João é marceneiro. E aí tá certo também. Você pode também negar uma sentença, turma, simples, colocando na frente dela a expressão não é verdade. Não é verdade que João é marceneiro. Está negado. Às vezes, até para complicar um pouquinho mais, a banca fala assim, ó. Se uma coisa não é verdade, é porque ela é falsa. É falso que João é marceneiro. E aí você vai ter que saber essas variações, porque isso aí também está correto. Então, como ideia principal, negar uma proposição simples é negar a sua ideia principal. O seu valor principal, que está justamente embutido aonde? No verbo. João é marceneiro, João não é marceneiro. Gabriel não é policial militar. Aí, cara, nega para mim isso aí. Proposição que. Aí você vem aqui e coloca não que. Se Gabriel não é, o que é que eu posso falar na sua negação? Que o Gabriel é policial militar. Acabou, morreu e está negada a ideia. E aí você precisa ficar atento a algumas situações específicas que vão acontecer no processo de negação. Principalmente, gente, na troca de termos. Eu peguei uma prova da CESP, onde a CESP colocava um texto lá, porque a prova da CESP é certo ou errado, né? E a CESP colocava, eu não lembro da expressão, mas eu lembro de um pedaço dela. Ela falava que a Sônia é alta. Tinha isso na expressão. E a CESP dizia que a negação disso era Sônia é baixa. E queria que você colocasse como certo ou errado. Quando você desconhece a regra, você pode pensar, poxa, Sônia é alta. Negação, Sônia é baixa. Pá, tá certo. Mentira, tá errado. Até porque, quando você trabalha com alguns adjetivos, algumas características, você não tem parâmetro para dizer o que é alto e o que é baixo. Eu, professor Fernando Cardoso,
E se eu colocasse a minha filha do meu lado de 8 anos, aqui do meu lado, eu sou mais alto do que ela. Mas se eu colocar um jogador de basquete do meu lado de 2 metros, eu já sou mais baixo que ele. Falar que João é alto, é negado com João é baixo, é mentira. Basta você seguir a regra geral. Se eu digo João é alto, a negação é João não é alto. Pronto. Então, alguns adjetivos, ou a maioria deles, perdão, não aceita esse negócio de trocar. Alto é baixo, magro é gordo. Não, isso não nega. Bote um não na frente e pronto. Mas algumas situações aceitam isso. É o caso das paridades. Número par, número ímpar. Só existem esses dois nesse conceito. Nesse conceito de paridade, se o número não for par, ele vai ser ímpar. Então, nesse caso específico, par, ímpar, eu posso negar trocando quem é sentenças. Eu vou escrever isso para vocês. Né? João é magro. A negação. João é gordo. Está errado. Não pode. A negação correta é dizer o quê? Que o João não é magro. Morreu Maria Preá. Neguei. Fechou? Agora, se eu colocar para vocês 5 é par. Aí uma pessoa escreveu assim para mim, 5 é ímpar, corre para o abraço e vai ser feliz. Tá certo. Ah, Fernando, mas se eu quiser colocar que o 5 não é par, também tá certo? Tá, isso aqui é a regra geral. Mas no caso da característica par, ímpar, eu posso negar trocando os termos. A mesma coisa quando você fala igual, diferente. 2 é igual a 7. Ah, Fernando, se eu negar colocando assim, 2 é diferente de 7. A banca vai aceitar? Vai. E se eu colocar aqui o 2 não é igual a 7? Também a banca aceita? Sim, essa aqui é a regra geral. Eu neguei a ideia principal. Esses dois casos específicos, fica atento. O par ímpar, o igual diferente. Agora, cuidado. Cuidado com as expressões maior que e com as expressões menor que. Quem adora cobrar muito isso aqui é a nossa queridíssima e estimada banca no CEP. Estou falando assim, ironizando, tá, gente? Queridíssima, estimada de jeito nenhum, tá? Mas é uma banca que a credibilidade dela é horrível. Eu acho que vocês acompanharam aí essa semana passada que foi o que aconteceu com o concurso da PM, né? Mais na frente, quando eu parar de gravar, eu falo. Bem, maior que, menor que. Gente, cuidado com esse cara, viu? Que olha só. Eu digo assim para vocês. 5 menos 1 é maior que 7. Aí a banca pede para você negar. Vocês acreditam que às vezes, eu encontro às vezes as pessoas que confundem o maior com o menor. Isso aqui é normal acontecer, tá, gente? Aí eu aprendi uma coisinha lá com minha tia, com a tia da 4ª série, que eu acho que vocês sabem, né? O maior é 7, o símbolo do menor é 4. Isso aqui ajuda muito essa brincadeirinha, né? Então, você formar um 7 é porque você lê maior. Se você formar o 4, você lê menor. Se a banca pedir para você negar, escreve essa regra no teu caderno, tá? Como é que eu nego maior que?
ou você troca por não é maior, que é a regra geral, tá? Ou você troca maior por menor ou igual. Meus amores, nunca na vida você vai negar maior com menor, tá? Isso não existe. Se você quiser trocar a expressão, negar maior é falar menor ou igual. Esse é o correto. 5 menos 1 é maior que 7. Então a negação é 5 menos 1 é menor ou igual a 7. É assim que eu nego. Cinco menos 1 é menor ou igual a 7. Está negado. Show? A mesma coisa quando apareceu menor que. Quando apareceu menor que, como é que eu nego ele? Não é menor que. Ou então você nega o quê? Menor, maior ou igual. Então, quem nega menor não é menor, que é a regra geral, ou então você pode trocar por maior ou igual. A NUCEP adora cobrar questões com isso aqui, tá? Então, se eu boto 3 mais 1 é menor que 4, e quer que você negue, 3 mais 1 é maior ou igual a 4. Showzinho? Beleza? Com negação de proposição simples, que são os mais cobrados, é a regra. Então, volta aqui, ó. Negar uma proposição simples, basta negar a sua ideia principal. O que é que eu tenho que tomar cuidado? Que quando você tem um verbo, negue ele. Se é, bota não é. Se não é, coloca é, por exemplo. Ou então pode usar não é verdade ou é falso. Quando você tem algumas expressões como adjetivos, né, na maioria dos casos, não troque as palavras, porque você não tem referência. Mas no caso do par ímpar e do igual ou diferente, pode. É aceitável. E no caso de NUCEP, maior que, menor que. Quer negar maior? Coloca menor ou igual. Quer negar menor? Coloca maior ou igual. E vice-versa, tá, gente? Se você tiver isso, pode voltar para lá. Se você tiver isso, pode voltar para lá. Show? Belezinha? Então a gente viu agora as proposições simples com vocês. E agora o mais importante da aula, que é o que é mais cobrado, que são as proposições compostas. Como é que eu faço para negar essas proposições? Então vamos ver agora como é que eu faço para negar proposição composta. Como é que eu faço para negar o e? Como é que eu faço para negar o ou? Como é que eu faço para negar o ou? Como é que a gente nega o sim então? E como é que a gente nega o sim somente sim? Pessoal, olha só. O que você mais encontra em provas de raciocínio lógico é a negação do e, é a negação do ou e a do sim então. É o que você mais encontra. Só que de uns tempos para cá, 2019 para cá, o ou e o sim somente sim têm aparecido em algumas provas. A prova da prefeitura de Cabo de Santo Agostinho, que teve da área de saúde. A prova de CESP, de EBSER, prova da IBFC, certo? Aparece da AOCP, do Instituto AOCP, elas aparecem às vezes questão de ou e questão de se somente se, para negar. Então aqui no curso eu coloco as 5 regras para vocês, tá? São fáceis, não são difíceis de você entender. Então vamos embora. Então, primeira coisa que nós vamos ver aqui. Como é que eu nego
a conjunção. Como é que nós negamos o conectivo E? Eu vou colocar o exemplo e lá embaixo esse deva regra, tá bom? Vou colocar assim. Bruna é comerciante. E Fernando é professor. O cara coloca esta proposição para vocês e diz assim: qual é a negação lógica desta proposição? Como é que eu faço para negar isso? Turma, presta bem atenção. A primeira coisa que você faz em questões que têm proposições compostas é marcar o conectivo. Não tem outra ideia. O conectivo é o E. E o que é que ele está pedindo para você negar? E qual a regra? Regra. Nega as proposições simples, troca o conectivo E pelo conectivo OU. Essa aqui é a regra para você negar isso. Como é que eu negaria isso? Como é que eu vou negar esta proposição? Nega tudo que é proposição simples, nega as duas. Ó. Bruna é comerciante. Você vai falar para mim que a Bruna não é comerciante. E que o Fernando não é professor. E o conectivo E vira OU. Pronto, vai lá na questão e marca isso, que é a minha resposta. Nega tudo, troca o E pelo OU. Pronto, a sentença está negada. Não inventamos nada mais. Seguimos a regra. A regra é essa. Ah, mas não tem sentido. Esquece. Aplica a regra porque isso aí tem uma justificativa. A justificativa está na tabela verdade, tá? Eu não gosto muito de falar porque a gente perde tempo. Se eu souber a regra, eu vou lá, aplico e pronto. Mas olha só, vou falar para vocês. Imagine que vem aqui fosse verdade e que isso aqui fosse falso. Só faz imaginar essa situação. No conectivo E, verdade com falso dá o que, gente? Dá falso. Show de bola? Se aqui é verdade, aqui embaixo vai virar falso. Se aqui é falso, aqui vai virar verdade. Mas o conectivo é o OU. Falso com verdade no OU dá verdadeiro. Olha aí. Mudei ou não mudei o valor lógico da sentença? Mudei, ó. Antes era falso. Agora ficou verdade. Se eu estou mudando o valor lógico, eu estou negando a proposição. Essa é a explicação por trás de tudo da regra. Mas o que você vai fazer na prova? Ser bem prático. Negar o E. Nega tudo, troca o E pelo OU. Nega tudo, troca o E pelo OU. Beleza? Então, negar a proposição que tem conjunção é negar a primeira, negar a segunda, trocar o E pelo OU. Tá aí a regrinha simbolizada para vocês. Beleza? Aí, você tem que ficar atento às variações. O que é a variação? Fernando, eu estou diante da prova da Fundação Municipal. Aí o cara colocou lá, Bruna é comerciante e Fernando é professor. Aí eu olhei, apliquei a regra, fui olhar as alternativas e não tinha isso aqui lá. Você vai ficar maluco do juízo? Claro que não, porque existem as variações. Lembra que eu falei no começo da aula? Até voltar aqui, ó. No tal do não é verdade? Quando você vai negar o E, às vezes a banca coloca isso não é verdade aqui na frente. Isso não está errado não, Tom. Tá? A banca faz isso. Não é verdade.
que. Só que no momento que você coloca não é verdade, toda esta proposição aqui, ela não altera. Você vai escrever ela do jeito que está lá. Bruna é comerciante e Fernando é professor. Morreu Maria Preá. E você vai lá, corre para o abraço e vai ser feliz. Porque isso aqui é uma outra forma de negar essa sentença. Coloque na frente dela, não é verdade. E mantenha toda a proposição original. Está negado também. E é uma possível resposta para vocês. Sim ou não? Beleza? Então não fica aqui a regra geral, lei de Morgan. Aqui é uma variação. É uma forma de negar. Belezinha? Tranquilo? Negamos a conjunção. Estuda isso, tá? Durante a semana, nas aulas, nessas anotações que eu vou mandar para vocês. E na próxima semana eu vou direto para os exercícios. 2. Negar a disjunção, que é o nosso conectivo ou. Eu vou colocar um exemplo. Márcia não trabalhou segunda-feira. Ou Jurandir está de férias. Eu coloquei para vocês aqui uma proposição composta que tem o conectivo ou. Tá aqui, ó. Márcia não trabalhou segunda-feira. Ou Jurandir está de férias. E aí? O cara pede para vocês lá na questão. Qual é a negação desta proposição? Olha o conectivo ou. Qual a regra? Vamos lá. Para você negar uma proposição composta que tem o conectivo ou, a regra é essa. Nega as proposições simples, troca o conectivo ou pelo conectivo e. Pronto, turma. Para você negar o ou, basta você negar todas as proposições simples e no lugar do ou colocar o e. Olha para cá. Márcia não trabalhou. Como é que eu nego isso? Márcia trabalhou segunda-feira. E ou, sai daí que eu quero te negar. Vira e. Jurandir está de férias. Jurandir não está de férias. Tá aí, queridos. Esta é a negação lógica do ou. Para você negar o conectivo ou, a lei de Morgan é bem clara. Nega a primeira, nega a segunda, troca o ou pelo e. Aí você faz uma questão dessa lá na prova, aí vê isso aqui, aplica a regra. Mas na hora de procurar a alternativa, não encontra. Tem uma outra forma de sair disso, Fernando? Tem. É só colocar não é verdade. Se você botar não é verdade, você vai repetir esta proposição normal sem alterar em nada.
Márcia, não é verdade. Não é verdade que Márcia não trabalhou segunda-feira ou Jurandir está de férias. Então, Fernando, se eu colocar não é verdade, como eu fiz no E, é o mesmo efeito? É o mesmo efeito. Coloque não é verdade aqui, turma, e mantenha o resto da sentença, que isso aqui também está negado. Como eu não gosto de passar nada batido, tem uma outra forma também, uma outra variação. Vocês já ouviram falar na expressão nem na língua portuguesa. Só que na lógica ela tem um significadozinho dentro do contexto. O nem significa e não. Toda vez que você vê um nem nas provas de lógica, você sabe que ali no lugar do nem, ele é e não. Então, quando eu pedi para você negar, Márcia não trabalhou segunda-feira ou Jurandir está de férias. Você botou o quê? Márcia trabalhou segunda-feira e Jurandir não está de férias. Beleza? Você colocou isso, não colocou? Só que eu vou fazer uma adaptação a isso. Eu vou colocar assim, ó, Márcia trabalhou segunda-feira. Eu estou escrevendo essa situação bem aqui embaixo, ó. Só que quando tiver esse e não, vocês estão observando aqui, ó, e não, eu posso perfeitamente tirar o i não e colocar nem. Nem Jurandir está de férias. Pronto. Não é uma nova regra, gente, presta atenção. Essa mesma aqui, ó. Eu só troquei o e não por nem. Fiz só uma adaptação, tá? Quem gosta muito de cobrar isso? Uma banca chamada CESP. Beleza? Então, recapitula comigo. Como é que eu nego o ou? Qual é a regra geral para negar o ou? Nega tudo, troca o ou pelo e. Essa é a regra. Eu posso botar não é verdade, Fernando? Pode. Não é verdade e você mantém o resto da sentença. E eu vou fazer uma adaptação. Onde aparecer e não, eu posso colocar nem. Que eu não perco o efeito, eu deixo a mesma sentença. Então, muito cuidado com esses acontecimentos aí, porque as bancas, às vezes, não seguem o padrão da regra geral. Usa essas adaptações aí, e se o concurseiro não souber, ele fica perdido na questão. Show de bola? Tranquilidade? Formação privilegiada para vocês aí, tá? É só poder estudar depois. Beleza? Terceira. A negação do se então. A negação do condicional. Vamos lá. Vou botar o exemplo. Se botar aqui, se o Flamengo é meu time de coração, então sou feliz.
Coloco para vocês isso aí. Se o Flamengo é meu time de coração, então sou feliz. Na aula passada, quando eu comecei a falar para vocês de cientão, eu disse para vocês, está aí gravado, depois você me confirma, que toda vez que você trabalhar com esse cara, com o cientão, a primeira coisa que você faz é vir bem aqui no então e marcar ele. Identifica o antecedente e o consequente. O antecedente é aquela proposição que fica entre o se e o então. No meu exemplo está aqui ele, ó. O Flamengo é meu time de coração. Esse é meu antecedente. A minha implicação, que é o meu efeito, a minha consequência, é o que vem logo após o então. Sou feliz. Como é que eu faço para negar o sim então? Qual a regrinha? Regra. Para você negar o sim então, você vai fazer o seguinte. Você mantém o antecedente. Você troca o sim então pelo conectivo e você nega o consequente. Vamos lá comigo? Para negar o sim então, mantém o antecedente. Esse antecedente aqui, que é a primeira proposição, você mantém. Você vai tirar o sim então e no lugar dele vai colocar o conectivo e você vai pegar a segunda parte e vai negar. Nega o consequente. Então vamos lá. Faça isso comigo. Vamos lá. Primeira parte. Mantém. O Flamengo é meu time de coração. Tira o sim então e coloca o conectivo e. E faz o que com a segunda parte? Nega. Sou feliz se eu negar isso. Não sou feliz. Pronto. Eu neguei aquele sim então. Tem até um macetezinho, né? Vocês sabem o bisuzinho? Qual o bisuzinho? Para não esquecer a regra. Mané. Lembra dela? Ó. Mantém e nega. Mantém e nega. Mantém e nega. Mantém a primeira parte e nega a segunda. Então, para negar o sim, então, faz o quê? Mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Então, escreve aqui de novo aqui, ó. Vamos ver um exemplozinho. Se a faca é cega, então ela não corta a carne. Como é que eu nego isso aí, gente? Se a faca é cega, então ela não corta a carne. Quem é o antecedente? A faca é cega. Quem é o consequente? Ela não corta a carne. Negue isso aí para mim. Ó, o mané, ó. Mané. Mantém a primeira. A faca é cega. E faz o que com a segunda parte aqui todinha? Nega. Ela não corta. Como é que tu nega isso? Ela corta a carne. Então, quando você for negar o sim, então, faz isso, cara. Mané mantém a primeira e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda. Tranquilidade?
Show de bola? Vamos fazer mais um exemplo. Colocasse assim. Se Pedro é fisioterapeuta, então Marina estuda e Júlia trabalha. Aí o cara pede para tu negar isso aí. Observa que nesse exemplo que eu dei, tem o sim então. Mas também tem um conectivo e, ó. Aí você vai pensar, poxa, Fernando, eu vou negar o quem? Vou aplicar a regra do e ou vou aplicar a regra do sim então? O sim então, gente, esse cara aqui, ele manda no conectivo e ele manda no conectivo ou. Toda vez que aparecer uma proposição que tem sim então com e sim então com ou, o sim então é a prioridade. Ele é o conectivo principal. Então você, nesse caso aqui, faz o quê? Circula o então. E vê que é um antecedente. O antecedente é o quê? Pedro é fisioterapeuta. E quem é o consequente? O que está depois do então? Marina estuda e Júlia trabalha. Eu quero que você negue isso aí para mim. É só aplicar mané. Olha o bizuzinho aí, mané. Mantém e nega. Pega a primeira parte aqui, ó. Tu mantém. Pedro é fisioterapeuta. Mantém. Coloca o e. Faz o que com essa segunda parte todinha, gente? Nega. Vou negar isso aqui, ó, tudo. Nega isso aqui para mim. Se tem o conectivo e, como é que eu nego isso? Me ajuda. Marina não estuda. Nada de negar o e, coloca quem? Ou Júlia não trabalha. Pronto, vai dar na questão e marca essa aqui, que essa aqui é a minha resposta. Pedro é fisioterapeuta e Marina não estuda ou Júlia não trabalha. Tá negado. Ok? Isso é prática. Você vai praticando, você vai pegando isso aí, gente. Não tem para onde correr. Tá aí a negação do sim, então. Então, recapitula comigo. Até aqui, nesse momento. Vamos lá. Negação da conjunção. Como é que eu faço para negar o e? Troco o e pelo ou. E nega tudo. Tá aqui a regrinha para vocês, tá? Não se preocupe não que esse slide vai para vocês lá no grupo. Mas eu posso também negar colocando não é verdade. Se eu botar não é verdade, eu mantenho. Professor, depois o senhor coloca essa aula que eu estou trabalhando, viu? Como, Irani? Não entendi. Saiu ruim. Repete. Tá de plantão? Eu estou trabalhando. Eu estou Show. Na hora, trabalhando. doutora. A aula vai para você. Show. Show de bola. Coisa boa. É assim mesmo. Bom trabalho aí, viu? Disjunção. Como é que você faz a disjunção, gente? A disjunção você faz o quê? Nega tudo e troca o ou pelo e. Certo? E coloca não é verdade. E lembra que o e não vale quem? O nem. Sim, então, mané. Mantém o antecedente. Troca o sim, então, por e nega o consequente. Mantém e nega.
E aí aquelas duas que eu disse para vocês que não caem muito, mas eu vou colocar. Deixei as duas por último porque eu vou fazer um comparativo, tá? É a negação, porque a regra das duas é parecidíssimas. São parecidas. Negação do ou. Negação do se e somente se. Vamos lá. Negação do ou e negação do se e somente se. Como é que eu faço para negar esses caras? Olha só, gente. Toda vez que eu quero negar o ou, existem 3 maneiras de negar ele. É bem fácil, não tem dificuldade não. Para você negar o ou, a primeira forma de negar ele é trocar o ou por si e somente si. Troque o ou por si e somente si. Faça só a troca do conectivo. As proposições elas não são negadas, elas são mantidas. Você só vai trocar o conectivo. Ou, se você quiser, negue um dos lados. Ou o primeiro, ou o segundo lado. Por exemplo, ou jogo bola, ou estudo. Aparece uma sentença dessa e o cara pede para tu negar. Ó, qual a regra? Eu quero negar o ou. Primeira forma de negar. Troque por si e somente si. Jogo bola, se e somente se estudo. Morreu, tá negado. Não tem falha, não tem erro. Troca o ou por si e somente si. É só trocar o conectivo que você já negou. Repara, preste atenção que as proposições continuaram a mesma. Mas se você quiser, você pode optar em negar um dos lados. Não jogo bola. E mantenho o outro, estudo. E deixo o ou. Ou não jogo bola, ou estudo. Ou então, se você quiser, ou jogo bola, ou não estudo. Aí, qualquer um dos três está certo. Então, recapitula comigo. Como é que eu nego o ou? Você pode trocar o ou por si e somente si. É uma forma de negar ele. Ou, se você quiser, negue um dos lados. Ou o primeiro ou o segundo lado. Mas com conectivo trocado, né, professor? No primeiro caso, você troca o conectivo. Né? Aqui, ó. No outro, não. Você deixa o ou. Só nega um dos lados. Porque essa regra, essa e essa estão certas. Qualquer uma delas está negando. Deixa eu colocar aqui, ó. Ou faz sol, ou chove. Aí o cara pediu para você negar isso. Como é que eu posso negar isso? Vamos lá. Qual a primeira forma de negar? Troca o ou por si e somente si. Faz sol, se e somente se chove. Pronto, tá negado. Essa é uma das formas, não é a única. Certo? Qual seria a outra maneira de negar? Nega um dos dois lados, mas você mantém o ou. Você pode negar também escrevendo assim, ó. Ou não faz sol, ou chove. Ou faz sol,
ou não chove. Qualquer uma das três está certa. É claro que numa questão de concurso, as três não podem estar na mesma questão. Vai estar uma delas. Então, recapitula. Negar o ou, troca ou por si, somente se, ou então nega um dos dois lados. Se você aprende essa regra, você vai aprender fácil a negação do si, somente se. Como é que eu faço para negar esse cara? Tudo que eu falei para vocês do ou serve para negar o si, somente se, cara. Por isso que eu falo que é fácil aprender. Como é que eu nego o si, somente se? Troca ele por ou. É o contrário daquilo, ó. Ou então negam dos dois lados. É a mesma regra. Então para negar o si somente se, eu tenho a opção de trocar ele por ou então negar um dos dois lados. Camila dorme se e somente se Júlia trabalha. Aí o cara pede para tu negar isso aí. Ei, nega isso aí para mim. Olha o conectivo. Qual a primeira forma de negar esse se somente se? Colocando ou. Ou Camila dorme, ou Júlia trabalha. Tá negado. Neguei. Professor, só uma dúvida. Tem a negação do somente se e tem a equivalente. A equivalente é a mesma coisa da negação? Não. Negar, Irani, significa mudar o valor lógico. Quando tu está negando uma proposição, tu está mudando o valor lógico dela. Se ela for verdadeira, a negação dela é falsa. Se ela for falsa, a negação dela é verdadeira. Negar é isso. Equivalência não é a mesma coisa de negação, porque a equivalência, Irani, são as proposições que têm o mesmo valor lógico. Quando elas têm o mesmo valor lógico, elas são equivalentes. Quando eu mudo o valor lógico, eu estou negando elas. O assunto equivalência, nós estudamos ele depois de negação, que é o nosso próximo conteúdo. Então, Tá. quando tu está negando, Irani, tu está mudando o valor lógico da sentença. Por exemplo, se essa sentença bem aqui, Camila dorme se somente se Júlia trabalha for verdadeira, essa de baixo aqui vai ser falsa. Eu estou negando. E quando você tiver o se somente se, para você negar, troque ele por ou. Pronto, é só aplicar essa regra e você já negou a danada. Vai lá e marca na resposta. Agora, na equivalência, é que Elas deixa têm o como mesmo está. valor. Se Equivalência somente significa se, o mesmo valor. se somente se, né? Aqui o que eu estou fazendo para vocês é mostrando a negação, tá? Daqui para cá eu estou negando, beleza? Qual a negação dessa sentença aqui? É essa de baixo. Aplica essa regra. Troque o se somente se pelo conectivo ou. Aí você tem que estar atenta à pergunta da questão. O que é que o cara quer que você faça na questão? Negar ou ele quer equivalência? Ele vai ser bem claro. Qual é a negação da sentença? Camila dorme se somente se Júlia trabalha. Aí ele está pedindo para negar. Então o que é que eu faço? Se somente se, coloca ou. Já neguei a sentença. Beleza?
Beleza, professor. Obrigada. Agora, eu posso negar isso aqui também, turma, negando um dos lados. Também tá certo, tá? É outra regrinha. Eu posso negar isso aqui e manter aquele lado. Ou o contrário. Camila não dorme. Se, somente se, Júlia trabalha. Também neguei. O primeiro lado foi negado, o segundo lado foi mantido, junto com o se, somente se. É outra forma de negar, tá aqui, ó. Mas eu também poderia optar em fazer o quê? Manter o primeiro, Camila dorme, e negar o segundo. Repito, esses dois caras não são tão comuns aparecer em provas de raciocínio. Algumas bancas de vez em quando lembram ele. Mas a partir do momento que a banca coloca no edital negação, cara, tem que aprender as regras. Beleza? Não é muita coisa não, a negação é bem fácil. É só regrinha para aprender. Eu vou deixar esse